Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma de Santos da Casa. Ficamos por aqui até às 8 na primeira metade. Estamos com Hugo Martins e antes da conversa, Hugo, estreamos mundialmente um dos temas que digamos que vais lançar em breve. Exatamente, já que a RUC foi a primeira rádio a passar uma música minha, decidi que a primeira vez que esta música passava tinha que ser aqui, fazia todo sentido. Muito obrigado da nossa parte. Vamos ao princípio. Tu começaste no fado, a gente conhece-te do fado, mas como é que é o clique, como é que é o salto, como é que é a mudança, quando é que começas a criar, digamos, coisas que dizes, isto não se encaixa, digamos, eventualmente num projeto de fado e isto é um outro projeto que eu, quando tiver tempo, quando quiser, quando achar que está na hora, vou começar. Quando é que começa este projeto? Eu acho que, curiosamente, este gosto pela música pop e por este tipo de sonoridades até aparece antes do fado. Eu não sou de Coimbra, mas nunca tive um grande contacto com o fado. Sou da Maia. E nunca tive muito contacto com o fado enquanto crescia, sempre tive contacto com outros. Antes de ser estudante universitário. Exatamente, antes de vir para cá estudar. Depois, obviamente, sempre tive este gosto, sempre ouvi, não é? Mas nunca tinha investido a sério. Achei sempre que não faltava-me ali qualquer coisa para conseguir fazer música. Já agora aqui, cá em Coimbra estudaste... Entrei em Direito em 2008. Já lá vão quase 11 anos, o tempo passa. E já agora em termos de fado, quais foram? Chegaste a fazer serenata? Sim. Com grupos? Fiz aquele percurso todo natural, não é? Que é entrar na secção de fado e ir cantar as serenatas 3 anos. Da Festa das Latas e da Queima das Fitas com os Rapsódia. Foi o meu primeiro e único grupo aqui na academia. E foi aí que começou a surgir aquele gosto por cantar ao vivo e também com a estudantina. Aliás, a estudantina universitária de Coimbra até veio primeiro. É uma escola, a estudantina é uma escola aqui dentro desta casa. Já agora falavas então que alguns dos temas existem mesmo antes de seres universitário, mas alguns desses rabiscos ainda estão nos temas que tu vais tocando hoje e que vais tentando mexer para criar? Sim, aconteceu muito isso. Curiosamente até comecei por escrever em inglês as minhas primeiras músicas, aquelas primeiras demos, tenho lá em casa guardadas escondidas para ninguém ouvir, até não em inglês. Depois, não sei, um processo um bocado natural, também se calhar muito influenciado pelo facto de ter começado a cantar fado e música em português, com a questão da estudantina. Comecei a ouvir muito mais também e começou-me a dar muito mais gozo cantar em português, aceitar aquele desafio, porque temos um bocado esta ideia que escrever em português é sempre mais difícil do que escrever em inglês. Em inglês fica sempre tudo bem, não é? Em português às vezes temos que encontrar aquele equilíbrio entre o parecer brega ou parolo ou lamechas e no pop ainda mais, porque acaba por ser músicas um bocadinho os teus temas, ou seja, a criação é mesmo... Os teus temas são só teus ou alguns dos músicos que te acompanham também colaboram contigo na concepção? Assim, obviamente eu tenho tido a sorte de me ter cruzado com excelentes músicos e para além de bons amigos são excelentes músicos e por acaso neste meu EP de estreia tenho uma música que foi composta por um grande amigo meu que é o Miguel Luís. Fizemos em conjunto, ele um dia chegou à minha casa, aquelas coisas muito naturais, e tem aqui uma música porreira e começamos a escrever, e daí surgiu este Contigo, que é um dos temas do EP. De resto, as músicas são todas minhas. Obviamente que depois no processo de produção da música, não é? Quando estamos já naquela fase mais avançada, há sempre um ou outro que dá assim aquele input, e hoje fazemos aqui uma parte B, uma parte C na música, mas elas começam todas normalmente no meu telemóvel. Já agora, esta música que começamos o programa de hoje é o quarto tema que mostras, quarto tema de um primeiro disco, de um primeiro EP, que digamos que vai ser mostrado também ao público no próximo dia 4, ou seja, tu vais estar no Salão Brasil, mas não vais fazer um concerto com 4 músicas. A ideia inicial era essa, era repeti-las várias vezes até fazermos 1 hora de concerto. Vais tocar outras músicas tuas que não estão para já lançadas, Sim. Vais tocar fado no meio do pop, vais tocar músicas de outros artistas, ou seja, versões, como é que é? Eu acho que decidi, já que estava a sair um bocadinho da minha zona de conforto, o fado já faz parte da minha vida há 7 anos, a fazê-lo todos os dias, ou seja, é uma zona, uma área em que eu me sinto já bastante confortável, então já que era para sair e era para arriscar e para mostrar realmente aquilo que tenho andado a fazer mais ao lado, né, deste percurso principal, então decidi que o concerto era tudo só com temas originais meus, escritos e feitos por mim, e vai ser assim do princípio ao fim. Não vai haver guitarra portuguesa, lamento muito, mas é assim que vai acontecer. São todos temas originais. Ou seja, digamos, tens 4, digamos, gravados para um disco que está para ir arrebentar daqui a
2 semanas? 3 Exatamente, semanas? sim. Mas quantos temas é que já andas em termos de palco, ou em termos de palco, quantos temas é que já andas a mostrar? Ora bem, em palco temos 12 temas. E depois há aquele, e aí fica aqui o apelo a todos aqueles que forem ao Salão Brasil no dia 4, tenho que pedir encore porque há mais são 13. Eu gosto do número 13, curiosamente, então são 13 os temas que estão aqui na ponta das mãos e da língua para serem tocados. Já agora, ao vivo, quem é que te acompanha? Já agora, o concerto do Salão Brasil é o primeiro concerto? Sim. Não é o primeiro concerto deste projeto? Sim, sim. Quem é que vai para palco contigo neste concerto e, digamos, nos próximos? Olha, tenho a felicidade de ter uma equipa de luxo comigo, curiosamente, que acreditaram nisto, apesar de ser um primeiro concerto, que é sempre algo mais desafiante, digamos assim. E tenho comigo o Diogo Passos na guitarra e nas vozes. Outro senhor do fado, que também tem funcionado muito como o meu braço direito nisto, o braço direito e esquerdo, porque ele é um guitarrista fenomenal, e então fica encarregue toda essa parte. E tem funcionado também na questão da produção musical, é quase o meu diretor musical, que manda. Depois tenho o Miguel Luís nas teclas, um dos coautores de uma das músicas que está neste EP, vai estar ali a segurar as teclas, o Alexandre Reis na bateria, o Ricardo Melo no baixo, ou seja, a malta toda com muita experiência, e depois ainda levo uns backing vocals, umas vozes de coro, que vão ser a Inês Graça e o Eduardo Almeida, também, que os conheci também neste mundo do fado, mas que são pessoas altamente versáteis e que vão estar ali também a dar aquele apoio. Ou seja, digamos um espetáculo que vai demorar cerca de 1 hora. Sim. O disco também vai estar à venda. Exatamente. Já agora, preço de entrada... O bilhete são 10 euros. Já são 10 euros. De entrada, e depois o disco são 5. Ok. Mas dá direito a beijinho e uma selfie, uma coisa assim. E o disco autografado e essas coisas que as pessoas quiserem. Já agora, quando criaste estes 13 temas, com um que vem com a autoria, mas quando criaste os temas que crias sozinho, primeira letra, primeira música... Tem que ser só à noite, tem que ser só de manhã. Como é que é o processo criativo do Hugo? Eu sou uma pessoa que vou muito contra aqueles que são os paradigmas da vida de músico. Eu sou músico profissional há 7 anos, faço tudo ao contrário dos músicos. Eu levanto-me cedo, mas normalmente deito-me cedo. A gente acha que os músicos só compõem à noite. Eu conheço vários músicos já com muitos anos disto que compõem de manhã. Normalmente quando eu digo canto fado, a malta acha sempre que eu fico na farra até às tantas, a comer e a beber. Eu, por acaso, até me deito relativamente cedo, então os meus dias começam, eu normalmente quando me dedico mais à música é sempre ali no final da manhã e início da tarde, normalmente são os meus períodos mais férteis, vamos chamar-lhe assim. Relativamente música-letra, acho que é 50-50, há coisas que tinha letras escritas, já houve uma altura em que, principalmente quando agora tenho a minha família toda cá em Coimbra, os meus pais, as minhas irmãs, mas uma altura em que tinha que me deslocar de Coimbra para ir a casa, principalmente aos fins de semana, e aí sim, nessas viagens de comboio ou de autocarro, escrevia muito e depois ficava com as melodias na minha cabeça. Agora, pronto, já não tenho essas viagens, já tenho que escrever. Uma pergunta sempre difícil. Estas letras são autobiográficas? És muito, digamos, olhar para o lado do que se passa, da conversa que se passa na mesa do lado do café? Como é que vem, digamos... Que histórias são estas, digamos, que fazem parte das tuas letras? Eu acho que de todo o meu alinhamento para este concerto, acho que tenho 3 músicas autobiográficas, vamos chamar-lhe assim, ou que falam mais diretamente sobre mim. Eu sou um bocadinho, não sei se aqui se usa muito esta expressão, mas eu sou um bocado coscovilheiro, e quase de uma forma muito inconsciente, acabo por estar sempre muito atento àquilo que se está a passar à minha volta, e tenho esse defeito mesmo até quando estou a cantar fado, estou sempre a olhar para as pessoas e às vezes até ficam-se um bocadinho incomodadas, e tento ser o mais observador possível do que se passa à minha volta, e muitas vezes escrevo também, acabo por escrever um bocado sobre isso, se bem que o tipo de música que eu queria fazer e era um tipo de música muito leve, ou seja, que também não levasse a grandes tipos de interpretações, mais até da minha parte, ou seja, que eu não me sentisse constrangido em estar a escrever determinada coisa porque depois achava que as pessoas iam achar que eu passei por isso, ou que eu fiz isso, ou que eu queria fazer isso. E então tento sempre, quando estou a escrever, quando faço algum reparo nas minhas próprias letras, é sempre no sentido de quase aligeirar. Gosto de cantar e de me estar a divertir e
principalmente que as pessoas se divirtam quando ouvem as letras. Agora sim, obviamente temos sempre o nosso cunho pessoal. Já agora, digamos, nós estamos aqui para falar do Hugo Martins, digamos, que vai, digamos, ter um novo projeto, mas olhando, digamos, para a tua passagem pelo fado e continuas, digamos, a trabalhar no fado, como é que tu vês algo que ultimamente tem aparecido um pouco, mas que a questão dos novos cantadores e dos novos músicos serem pouco, digamos, também criadores em termos de novas músicas? Felizmente nos mais novos, alguns têm aparecido nos últimos anos com coisas novas, mas durante, sei lá, quase 10, 15 anos, quase que não houve uma altura de um certo interregno em que não houve criação de novos fados, ou seja, os grupos de fado, digamos, que surgiam dentro da secção de fado e não só dentro da secção de fado, quase que eram só recriar temas, digamos, bandas clássicos. Como é que tu vês? E a questão, porque se nós pensarmos, há, sei lá, 3, 4 grupos que gravam fados, alguns a gravarem originais, mas a maior parte ainda a gravar coisas de outros discos, que é importante também nós irmos buscar coisas mais antigas, mas como é que tu vês esta questão de poder haver novos temas de fado? Eu em relação ao fado, quer em fados cantados, quer em termos de guitarradas. Em relação ao fado, é curioso, porque sendo um fado, principalmente o fado de Coimbra, que é aquele que eu posso se calhar falar com mais alguma certeza, é curioso, sendo um estilo de música que é perpetuado por jovens, né? Estudantes da universidade, é o primeiro contacto que a maior parte de nós tem com o fado é quando estamos na universidade. É estranho realmente não haver mais criação. Não haver mais músicas novas, mais guitarradas novas, mais tentativas de sonoridade novas também dentro disto que é o fado modelo tradicional. Pronto. Curiosamente, os grupos normalmente, e quem passou por aqui sabe, e vocês sabem que transmitem as serenatas todas, há sempre pelo menos aquele desafio de escrever uma balada de despedida nova, quanto mais não seja isso. Muitas vezes isso nem sequer acontece. Agora, se não acontece, também acredito que seja pela falta de tempo que os músicos têm para atingir uma determinada maturidade. Eu lembro que o primeiro fado que eu gravei original foi um fado que começamos a fazer ainda com os Rapsódia, com o grupo que eu tinha na secção, e só depois mais tarde, já quando estava no Fado ao Centro, é que o consegui acabar, quase que me deu ali um clique para conseguir acabar aquilo, e na altura falei com os meus colegas e disse, olha, vocês importam-se que eu grave isto? E eles, claro que não, isto é para gravar e tal. Ou seja, quase que teve que haver ali um processo de maturação, vamos chamar assim, para conseguir, e acho que provavelmente no fado é isso que acontece, ou seja, os músicos têm pouco tempo para conseguir achar que estão em condições de, porque já podem fazê-lo e devem, obviamente. Voltando ao Hugo Martins, agora como é que foi o processo de gravação destes temas? Como é que, ou seja, não sei se tinhas outra experiência, ou seja, muitas experiências de estúdio, como é que foi o processo de estúdio em termos da gravação destes temas? Olha, para mim foi tudo era uma surpresa, cada dia que passava. Primeiro foi uma surpresa ter a oportunidade de gravar este EP, porque não estava nada no meu horizonte, completamente, estava afastadíssimo essa hipótese. Mas... E gravar com alguém que já gravou gente muito diversa. Sim, o André Indiana realmente é uma referência enorme na música, né? E trabalha com artistas enormes também. Mas depois acaba por ser tudo muito natural, ou seja, nós conhecemos num evento que foi organizado pelos Azeitonas. É uma banda que eu sempre gostei muito, e eles organizaram uma sessão de escuta do álbum novo, e eu fui uma das pessoas selecionadas para ir ouvir. E nesse estúdio conheci o André Indiana. Quase ficamos instantaneamente amigos, daquelas coisas quando parece que acontece, já éramos amigos há 20 anos. Um dia mais tarde eu mandei-lhe uma mensagem, já passado uns meses valentes, olha, como é que é, queres ouvir as minhas músicas, não queres ouvir? Ele anda amanhã à minha casa, ele achava que eu morava no Porto, anda amanhã à minha casa e mostras-me isso. Pronto, arranquei daqui, fui para Gaia e mostrei-lhe as músicas, e passado 2 ou 3 dias, olha, acho que devemos gravar esta e esta, tenho os músicos X e X para vir aqui para o estúdio, eles já ouviram as músicas, gostam, querem vir gravar contigo, vamos avançar. Pronto, e em dezembro do ano passado estava concluído este processo. Gravaste só estas primeiras 4 ou já gravaste mais do que estas 4? Não, só gravei estas 4. Foi uma sessão, vamos chamar-lhe curtinha, mas foi uma experiência muito engraçada que não achava que ia ser assim, ou seja, nós com o fado normalmente costumamos gravar sempre em ensemble, não é? Todos juntos ao mesmo tempo. Sim, por exemplo, uma das coisas que quando eu estava a perguntar em termos de
de gravação passava por isso, até porque a maior parte, muitas vezes, de muitos músicos, mesmo sem ser do fado e mesmo em malta do rock e não sei mais quantos, há gente que faz mesmo também live tape. E foi o que aconteceu com isto. Live tape, porque não conseguem fazer naquilo que muitas vezes faz, que é por primeiro só a bateria, depois só o baixo. Exatamente. Só, nós foi tudo em ensemble e curiosamente o Diogo Passos, o guitarrista, só conheceu o baterista ao final de 6 takes, ou seja, 3 músicas sensivelmente é que ele o conheceu. Hoje também é fácil, porque hoje também se gravam discos em que um dos músicos está no Japão e outro Neste caso estavam a ir a andares diferentes da casa, mas há músicos que podem fazer. Já agora, dia 4 de outubro, que é uma sexta-feira, 22 horas. Exatamente. 22 horas, Salão Brasil. Depois dessa data, há datas que já possam ser anunciadas? Para já ainda não. Para já quero que as pessoas venham todas ao Salão Brasil, porque vai ser uma noite muito bonita, em que vou quase abrir as portas da minha casa. Aliás, é assim que se chama o concerto. E o EP vai se chamar Casa? O EP, é assim, o EP não tem nome, é Hugo Martins. Eu gosto de pensar neste EP como aquele hall de entrada e a cozinha que nós vemos quando entramos numa casa, que ficamos cheios de vontade de conhecer o resto. Pronto, e espero que sirva quase dessa forma. As pessoas tenham este EP com elas e que fiquem cheias de vontade para no início do próximo ano. Tens que ir pelo menos à Maia, não é? Tem que ir à Maia, vai ter que ser. Vai ter que ir à Maia, pelo menos. Ok, olha, muito obrigado, Hugo, por obrigado, este já por aqui passámos, pelo menos antes deste estás fim que ouvimos no início, pelo menos o Contigo Infância. Como eu gosto mais do Contigo, passo o Contigo de seguida. E mais uma vez não se esqueçam, então, dia 4, nós entretanto também voltaremos a falar disso ainda antes do dia 4. Dia 4 de outubro no Salão Brasil. Hugo Martins apresenta o seu EP de estreia, onde está incluído também este Contigo.